Olá, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. E vai o meu bom dia especial para você. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a sua presença todos os dias. Quero dizer que nós somos carentes, necessitados da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Hoje nós iremos falar de perdão. Eu estava ali e falei, meu Deus, o que eu vou falar hoje, Senhor? Então, todos os dias eu peço a Deus uma direção, né? Para mim não trazer nada de mim mesmo e para que Deus possa abranger, alcançar as pessoas que precisam, né? É, não é fácil, nós estamos aqui porque eu sei que uma ou duas pessoas precisam. Não vou dizer que todos vão concordar e que vai achar que essa palavra que eu estou trazendo está falando com ela. Não, a palavra fala até mesmo comigo, porque quando eu termino de gravar o vídeo, eu vou lá ouvir, né? E muitas vezes Deus tem usado até a mim mesmo para falar comigo. Deus é bom todo o tempo. Então, o que é que eu vou dizer para você aqui? Quantas vezes devemos perdoar? Essa foi uma pergunta que Pedro fez para o Senhor, né? Ele disse, mestre, quantas vezes temos que perdoar? 7 vezes? O Senhor disse, não, 70 vezes 7. A Bíblia diz que devemos perdoar sempre, mesmo se a pessoa continua pecando contra nós. Assim como Deus perdoou todos os nossos pecados, nós também devemos perdoar todos que pecam contra nós. Não devemos pôr limite ao número de vezes que estamos dispostos a perdoar. 70 vezes 7, hein, gente? 70 vezes 7. Disse Jesus que devemos perdoar nosso irmão por até 70 vezes pecado para mostrar que não devemos guardar conta de quantas vezes perdoamos. Mateus 18, 21 e 22. Quando alguém peca contra nós, repetidamente, é natural ficar zangado e não querer perdoar mais. Mas o perdão não depende do merecimento nem do arrependimento do ofensor. Quanto nós perdoamos, depende de quanto Deus nos perdoou. Então, Deus nos perdoou nossos pecados, Deus não foi tão bom, tão grande, misericordioso, que teve misericórdia. Então, o que é que fala aqui? Eu vou ler algo aqui para você a respeito do perdão. O que é perdão? Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é perdão. Perdoar, gente, tem pessoas que dizem assim, eu perdoei, mas lá no coração tá eu já perdoei, mas sabe, já perdoou, mas continua com aquele ressentimento dentro do coração. Gente, o coração o homem não anda no coração do homem, mas Deus anda. Coração Deus conhece. E Deus sabe quando lá dentro do coração da pessoa tem mágoa, tem ressentimento, tem resina. Você sabe o que é resina? Resina é uma cera que desce em árvore. Tem umas árvores que, por exemplo, você cortou ali naquela coisa, vai descer uma resina. Por exemplo, o caju, você corta assim o cajueiro, no pau do cajueiro, você vai ver escorrer uma resina, né? Então, outras plantas que escorrem resina, tem o óleo da copaíba, tem outros paus que as pessoas colocam uma garrafa lá que é para colher aquele óleo, que aquele óleo serve de remédio. Então, resina é isso que escorre. Tem muitas pessoas que têm resina no coração. Depois de dizer que devemos perdoar 70 vezes 7, Jesus contou uma parábola sobre um servo que devia muito dinheiro ao seu senhor. A dívida era impossível de pagar, mas o servo implorou e o senhor perdoou a sua dívida. Depois esse servo encontrou outro servo que lhe devia o mesmo dinheiro e exigiu o pagamento. O outro servo implorou, mas o primeiro servo não perdoou. Quando o senhor ouviu disso, ficou muito zangado, porque o servo recebeu perdão, mas não quis dar perdão. Mateus 18, 23. Deus
Deus é como o Senhor dessa parábola. Ele perdoou todos os nossos pecados de quem se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador. Nós não merecemos, ele não precisa fazer isso, mas ele nos ama, mesmo sendo pecadores. Da mesma forma, ninguém merece o nosso perdão, mas nós perdoamos, podemos dá-lo de graça, sem limite. Isso é parte de sermos imitadores de Cristo. Então você veja aqui, estava devendo muito dinheiro que ele não tinha condições de pagar aquele dinheiro. E aquele homem suplicou ao seu senhor que ele estava devendo que perdoasse a sua dívida, que tivesse misericórdia dele. Aquele homem perdoou a dívida, esqueceu. Mas só que tinha outra pessoa que estava devendo para aquele que tinha suplicado perdão para aquele homem, só que ele não perdoou a dívida do outro. Ele pediu ajuda, ele pediu aqui, ele disse assim, olha, é uma parábola, hein? É uma parábola que fala do senhor que devia muito dinheiro ao seu senhor. A dívida era impossível de pagar, mas o servo implorou ao senhor e perdoou a sua dívida. Mas depois esse servo encontrou outro servo que ele devia menos dinheiro e exigiu pagamento. E o outro servo implorou, mas o primeiro servo não perdoou. Entendeu? Um perdoou. Ele foi perdoado, mas o outro que veio até ele pedir perdão, ele não perdoou. E assim somos nós, porque nós temos um coração perverso, gente. Nós dizemos que não temos raiva, nós dizemos que perdoamos, nós falamos, eu não quero, eu já perdoei, não quero conversa. Isso não é perdão. Perdão é quando você perdoa e você põe uma pedra em cima e você põe o barco para andar. Você não pode ficar com seu barco à deriva. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Devemos perdoar, porque em Mateus 6, versículo 9 diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos perdoando os nossos devedores? E não deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra você. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Tá vendo? Para que os meus pecados sejam perdoados, é necessário que eu aprenda a perdoar. A perdoar e amar, gente, pelo amor de Deus. Tem pessoas que guardam raiva, de ódio de 20 anos, de 30 anos. Os anos já se passaram, as pessoas já cresceram, já envelheceram, já casaram, já tiveram filho, mas aquela pessoa continua remoendo, igual você põe milho no moinho e você vai lá moer aquele milho assim, ó, e você repetindo sempre a mesma história durante 20 anos, 10 anos, 15 anos, 2 anos, 3 anos. Não é para repetir essas mesmas histórias na sua vida. Você vai passar o ano de 2020 a 2021, mas você tem que deixar aqui para trás, ó. Você tem que deixar para trás aqui, ó, a falta do perdão. Você tem que deixar para trás as picuinhas. Você tem que deixar para trás as resenhas que o capeta tem feito na sua vida. Você tem que aprender a se entregar e se lançar e dizer: Deus, eu quero te servir mais ainda com fidelidade, com sinceridade no meu coração. Pai, não me deixe ser uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica. Não me deixe ser uma pessoa que queira eu ficar querendo chamar a atenção das pessoas e ser centro das atenções. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso da tua ajuda, eu necessito de ti. Eu sei que sem ti não sou nada e nada posso fazer, mas eu preciso da tua ajuda, porque nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Para quê? Para a gente perdoar, irmãos. Para a gente andar de cabeça erguida. A gente não pode olhar, as pessoas falam o que quiser, quem tem boca fala o que quiser, você escuta e guarda se você quiser. Meu irmão, é o seguinte, uma conversa, se você falar alguma coisa para alguém,
Por exemplo, você comenta alguma coisa, certo? Que ninguém está isento de não fazer comentário, que nós somos terrível. Mas você já imaginou que aquilo que você fala nunca vai chegar no ouvido de segundas pessoas do jeito que você contou? Ela vai sempre acrescentar. Ela vai sempre acrescentar. E aquelas pessoas que vai ouvir, os terceiros e segundos que vão ouvir, vai ficar muito chateado. Mas fulano falou isso? Falou. Ah, mas não acredito que falou isso de mim. Ah, falou. Ainda falou mais isso. Ainda acrescenta mais. Viu? Eu vou te dar uma prova aqui. Conheci uma pessoa que ela tinha uma amiga e elas duas sempre andavam juntas para ir trabalhar, pegava o mesmo ônibus, pegava o mesmo trem na mesma hora e sempre ia, sempre voltava junto. Um dia, por causa de uma mensagem que uma delas passou, a que recebeu a mensagem, passou a mensagem para outra pessoa que aquela amiga dela estava falando mal dela. E agora tu escuta uma coisa, é amiga? Não andava todo dia junta? Não ia para o trabalho todos os dias? Trabalhava tudo ali naquele setor ali. As duas se encontravam na hora de ir e na hora de voltar. E a amiga, uma delas passa uma mensagem e aquela que recebe achou de passar a mensagem exatamente para a pessoa que ela estava falando mal. O que aconteceu com isso, irmãos? Aconteceu que as duas se intrigaram, aliás, as três se intrigaram. E até hoje não se falam. Por quê? Por causa de conversa, por causa de palavras que foi dita negativa e destrutiva. Então, quantas vezes acontece isso na nossa vida? Quantas vezes acontece isso que as pessoas falam coisas que você falou, que você disse, mas que não foi do jeito que você falou. As coisas foram... É igual o fermento. Quanto mais você bota o fermento na massa, mais a massa vai inchar. E a massa, quando o fermento é levedado, a massa se estraga. Então, se você vai fazer um pão e você exagera no fermento, se ele inchar demais fora do normal, o pão não presta. Se você não colocar o pão na hora certa dentro do forno, o pão também estraga. Então, irmãos, não se pode deitar remendo novo em pano velho, nem pano velho em pano novo. Nós temos que ter um equilíbrio, nós temos que tomar conselhamento com o Espírito Santo para que essas coisas não repitam-se na nossa vida. Então, por que eu estou falando isso aqui para você? Eu estou falando isso aqui porque se seu Pai Celestial os perdoará, se o perdoar aqueles que pecam contra você, o nosso Pai Celestial vai nos perdoar se eu perdoar a quem me ofendeu. Entendeu? Então, se alguém me ofendeu, eu peço perdão. Eu lanço a rede nessa manhã, nessa tarde e quero entrar no ano 2021. Não quero levar bagagem, não quero levar resenha, não quero levar essas coisas que não vai me edificar a minha vida. Irmão, nós temos que engatinhar, mas é em rumo à nossa vitória. Nós não podemos ficar para trás, não podemos deixar que as coisas que acontecem na nossa vida, as circunstâncias, os problemas, as doenças, o inimigo ele tem atacado ferozmente, procurando uma pessoa para quem tragar. A palavra de Deus diz que o diabo ele é como um leão que anda ao derredor, rugindo, procurando um para tragar. Então nós temos que fechar as brechas, fazer uma aliança com Deus, fazer um compromisso com Deus e ser mais honesta, ser mais sincero consigo mesmo. Seja mais honesta e mais sincera com você mesmo. Nós não somos perfeitos. Se você olhar para nós, você não vai achar perfeição. Mas se você olhar para mim, olhar para mim como se você estivesse olhando para Cristo, você vai encontrar perfeição em Cristo. Em mim não, porque eu não sou perfeita. Ok? Vamos orar nessa tarde. Então rogamos ao Pai que nos ensina a perdoar, que nos ensina a abrir mão de coisas na nossa vida, porque se existe um capeta na vida do ser humano, que é o tal do orgulho, é o tal do orgulho que quer predominar no coração das pessoas. Gente, eu olho para a pessoa assim, eu vejo aquela pessoa não está bem, e você fala, fulano, sim, está tudo bem, dá aquelas risadas que, sabe, assim,
a gente consegue ver e consegue enxergar que aquela pessoa não está bem, gente. Pelo amor de Deus. Nós não temos que levar carga. Quem tem que levar carga é jumento. Eu não sou jumento. Quem tem que levar sela é cavalo. Eu não sou cavalo. Eu sou filho, eu sou herdeira, eu sou escolhida de Deus. Eu e você nascemos para ser vencedores. Nós somos sacerdócio. Nós nascemos para vencer. E não foi para ficar empancado, emperreado e duvidando e não aceitando a palavra de Cristo. Que Deus abençoe você. Que Deus traga dentro de você o renovo. Que Deus ilumine a sua vida e que Deus brote no seu coração o espírito de perdão e de amor para você não carregar essa bagagem com você para 2021. Lance por terra hoje o que está te prendendo, te amarrando, te acorrentando, te mantendo refém do diabo. Lance perdão com voz alta. Você vai falar em voz alta que é para o diabo ouvir, porque ele escuta. Diga: olha, Deus é o meu socorro, Deus é o meu rochedo, Deus é o meu baluarte, Deus é o meu escudo, e se Cristo está comigo, eu irei. Eu lanço perdão sobre a vida de A, de B e de C. Abra a boca e diga em voz alta. Brinde-se, se cinja, busque em Deus e você vai ter resposta daquilo que você precisa. Porque muitas vezes tem alguém que tem raiva de você, você nem sabe. Muitas vezes tem, você nem sabe. Aquela pessoa te odeia, você não sabe por quê. Mas diga: eu perdoo, meu Deus. Se tem alguém com raiva de mim, eu libero perdão, eu te peço perdão. Me perdoe, Jesus, pelas minhas incapacidade. Deus abençoe você. Passe uma ótima tarde. Um abraço bem forte. Eu quero e desejo que você seja mais que vencedor, que você seja amparado, que você seja curado, que você seja liberto, que você seja uma bênção a partir de hoje. Amém? Vamos botar nosso barco para pegar o rumo certo, porque a nossa bússola, o nosso GPS se chama Espírito Santo de Deus. Amém? Um abraço e Deus abençoe.